Nós vamos abrir a nossa Bíblia, primeiramente, no profeta Isaías, no capítulo 53. É um texto, irmãos, muito conhecido pelos crentes, mas não é vivido. A palavra de Deus não é para entrar aqui e sair aqui, não. É para entrar no nosso coração e para a gente acreditar e viver e praticar, segundo é a palavra que nós ouvimos. Antigo Testamento, Isaías 53. Então começa o texto, olha só o primeiro versículo. Olha só. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre concernente a esse texto. Porque as pessoas ficam com medo de estar duvidando ao comentar ou ao perguntar, né? Mas o nosso Deus, Ele é nosso Pai, né? Ele é nosso amigo. Tudo que nós pensamos, nós devemos falar para Ele, perguntar para Ele, que Ele revela. Amém? Então, muitas pessoas perguntam, se Ele levou as nossas enfermidades, por que eu estou doente? Se está escrito que Ele levou as nossas enfermidades. Então, irmãos, há uma diferença na pessoa que crê, não é? Mas nós temos vergonha de nós mesmos, de dizermos, eu não creio o suficiente. Olha só, os humanos, o nosso corpo, ele vai perdendo a força e ele tem defeito, fica com defeito, que nem carro. Nem máquina, tem defeito, fica com defeito, é normal. E todos nós, está escrito que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Poucos não morreram, poucos, muito especiais. Enoque, que andou com Deus, e Deus para si o tomou, né? Quanta gente é tão abençoada, mas tão abençoada, mas Deus não tomou, ele morreu. Então Enoque era demais. A vida de Enoque era uma coisa especial. Não é porque Deus tinha um negocinho com ele, não. Eu já vi pessoas falando, Deus tem um negocinho especial comigo, né? Ah, Deus deu um jeitinho brasileiro para mim. Ele tem, assim, ele faz acepção de pessoas. Ele me gosta mais de mim do que dos outros. Não. Deus ama a todos do mesmo jeito. Há diferença, irmãos, entre pessoa para pessoa. Então, como eu assumo na minha vida a bênção de Deus? Como eu assimilo a bênção de Deus? Para mim, é o que eu tenho ensinado nesse tempo que eu tenho pregado a palavra de Deus. Eu recebo na medida da minha fé, tá? E da minha obediência. Está escrito, aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Então nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo precisa de cuidados, né? Senão nós não precisaremos tomar banho, né? Você vê, se a pessoa não tomar banho, ela vai ficando com mau cheiro, vai ficando doente. O corpo da pessoa começa a exalar mau cheiro. Então nossa carne, ela é perecível. Nossa carne, ela é perecível. Ela precisa de cuidados. E para que nós sejamos curados fisicamente, nós precisamos de um toque, de algo fora do comum.
se for para ser curado espiritualmente. Depois que veio a vacina, a gente nem ouve falar nisso. A criança toma vacina. Que bênção! Nós temos que receber isso como bênção de Deus. Mas o nosso Deus, Ele também cura sem que a pessoa tome remédio. Nós precisamos, irmãos, saber que não é pecado tomar remédio, não é pecado se tratar, mas nós também podemos receber a bênção espiritualmente. Porque às vezes a pessoa toma remédio, a pessoa se trata, vai no médico, faz de tudo e não fica bom. Então é necessário da intervenção da fé, da cura divina. Então eu tomo para mim assim, eu cuido da minha saúde e eu oro. E eu busco ao Senhor. Quando eu fiz aniversário, dia 13 de setembro, fiz 64 anos. E eu, quando estou subindo as escadas, minha casa é sobrado, e eu louvo a Deus pelas minhas pernas, porque não doem para subir escada nem para descer. E eu vejo pessoas muito mais jovens que eu, que não é só subir escada, não aguentam andar. Eu vejo, irmãos, eu vejo tantas pessoas muito mais jovens com tantos problemas. Então eu louvo a Deus pela minha saúde. Você já louvou a Deus pela sua saúde hoje? Então, nós temos que louvar ao Senhor, porque Ele cura. Está aí Mansalete ali, que era paralítica, e Jesus curou a Mansalete. Levanta a mão, Mansalete. Então, com 15 anos ela ainda era paralítica. Foi Jesus que a curou. Então Jesus cura. Quando os remédios falharam, tudo falhou, então Jesus curou. Foi um processo de cura, de milagre. O Senhor, eu não me esqueço, irmãos, daquela mulher que tinha 18 anos, que ela era curvada. E ela ia para a igreja, ela ia para o templo. Um dia Jesus a curou. Então, a pessoa que busca a cura divina não pode perder a fé. E tem que declarar a fé da cura, como se já antes dela se manifestar, como se ela já tivesse se manifesto. Declarando. A fé, irmãos, faz a gente ver coisas que ninguém está vendo. Eu costumo contar o testemunho de uma senhora no interior de Minas, que ela tinha, não sei se era problema de tireoide, hipotireoidismo, não sei. Eu sei que ela, no interior, há muitos anos, mais de 50 anos atrás, então as pessoas tinham papo, agora a gente não vê, né? Mais isso. Crescia um caroço aqui, ficava pendurado aqui. E ela foi a um culto, e o pastor pregou sobre cura. E ela entrou na fila e foi ungida. Então, irmão, quando ela acabou de ser ungida, mas aquela mulher tinha tanta fé. Aquela mulher começou a glorificar a Deus e agradecer a Deus. Jesus me curou, meu papo desapareceu. E todo mundo via que ela estava a mesma coisa, mas ela não via. Tamanha era a sua fé. E no domingo seguinte, ela foi dar o testemunho, que ela estava curada. Então, muitas pessoas começaram a rir. E enquanto ela estava dando testemunho, aquilo foi murchando e desapareceu. Ela ficou curada. Quando eu me converti, esse é um testemunho muito próximo, né? A minha cunhada, esposa de um dos meus irmãos que já faleceu, ela tinha tido um filho e ela ficou com uma hérnia nas virilhas. E a hérnia dela cresceu tanto que ela andava com as pernas abertas. Ela não podia andar direito. Ela tinha vergonha. Ela estava muito triste. Doía. Era uma coisa terrível. E não tinha esse negócio muito de médico, de se tratar, de operar. Então, nós fomos ao culto. Foi quando eu aceitei Jesus. Eu tinha 14 anos de idade. E o meu pastor, ele era um homem de fé. O meu pai na fé mesmo, um homem de fé. A igreja era pequenininha, era isso aqui, era o tamanho desse púlpito, dessa parte aqui, pequenininha. As pessoas ficavam mais na rua do que dentro da igreja. Mas naquele lugar pequenininho ele fez um biombo, com uma cortina, para as pessoas que tivessem enfermidade nos lugares íntimos, procurarem a enfermidade depois da oração. Então, ele orou pelos enfermos. Quando a minha cunhada entrou lá no biombo para procurar a hérnia, ela tinha desaparecido. Todos nós aceitamos Jesus, nos convertemos, toda a família. Porque, irmãos, a cura é um sinal.
É um sinal para que as pessoas possam acreditar. Jesus te curando, a sua família vai acreditar mais, não é verdade? Eles estão perto, vendo o seu sofrimento. De repente você fica curado, não reclama mais de dor, não reclama mais de doença. Então, nós devemos pedir a cura e declarar a cura e contar e testemunhar. Mas é igual Isaías falou, quem deu crédito? Quem deu crédito? É difícil. Se você puder crer, está escrito, bem-aventurado é aquele que crê. E a fé vem pelo ouvir. Então vamos falar. Mas Isaías, embora 700 anos antes de Jesus nascer, ele teve a visão. Ele viu Jesus subindo o Monte Calvário. E ele disse que ele estava tão feio, tão sujo, né? Ele era tão magro, podia contar os seus ossos. Ele falou, esse homem, esse Salvador, ele parece uma raiz seca. Você já viu alguma raiz de árvore seca, bonita? Isaías disse que a aparência de Jesus não motivava ninguém para acreditar nele. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Porque nós gostamos, nos faz bem ver uma pessoa bonita, né? Agrada os nossos olhos ver uma pessoa bonita, bem arrumada, perfumada. Quem não gosta? Nós desejamos ficar de perto de pessoas limpas, bonitas, bem educadas. Quem não gosta? Quando nós vamos a determinados lugares, tem pessoas que até para ir no mercado, né, se perfuma todo, põe sapato alto. Assim. Mas, por quê? Por que nós nos arrumamos? Porque nós sabemos que as pessoas gostam mais quando nós estamos arrumados. Acreditam mais em nós. Porque o homem vê a aparência. Mas Jesus não tinha aparência nem de filho de Deus, nem de Salvador, nem de rei, nem de quem podia curar. Viu? As coisas de Deus, irmão, se escondem. Está escrito que nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Está escrito na Bíblia que o segredo de Deus é ocultar, é deixar em segredo, e do homem é revelar. Jesus não gosta de nada por interesse. Jesus não faz barganha com ninguém. Jesus, ele se esconde, senão ele saía por aí aparecendo para todo mundo. Mas o profeta disse que ele não tinha nenhuma beleza para o que o desejasse. Isso era a aparência. Porém, verdadeiramente, olha o que está, verdade. É para quem aceita a revelação. A revelação. Viu? Você olha para uma coisa que parece ser algo, mas é outro. Você precisa da revelação. Viu? Todo vilão parece verdadeiro e é sedutor. Não digo sedutor só sexualmente, sedutor para vender uma coisa, sedutor para conquistar a amizade, sedutor para pregar. Entendeu? Nenhum vilão parece ser vilão, por isso tem o nome de vilão. Ele parece ser maravilhoso. Nós vemos, por exemplo, eu conheci uma mulher candidata a vereadora, e ela saía com os deputados, os políticos, é meio parente. Então, ela subia as comunidades, né? Aí, quando ela voltava, um dia ela passou na minha casa, estou com vontade de vomitar, de tomar refrigerante Toby e comer salgadinho lá na comunidade. Que nojo! Mas lá, ela estava beijando, abraçando, pegando refrigerante. Que refrigerante gostoso, mas que salgadinho bem feito. Aqueles salgadinhos engordurados. Refrigerante Toby.
Então, irmãos, isso é o mundo. Mas as pessoas ficam felizes, tira foto, pede autógrafo e acham, olha, minha casa, gosta de mim, beijou meu filho, como fulano de tal é humilde, simples, sentou no meu sofá rasgado. Irmãos, Jesus, Ele é a verdade. As coisas de Deus, elas são ocultas aos olhos dos interesseiros, eles não veem. Dos falsos, eles não veem. Perguntaram para Jesus, por que o Senhor prega por parábolas? Ele falou, eu prego por parábola para aquele que ouvir não entender. E aquele que enxerga, não enxergar. Como é que pode isso? Claro que Jesus falou no sentido de aqueles que inteligentes para o seu próprio interesse, para tirar proveito. Jesus não quer que entenda a palavra dele. E aqueles que acham que enxergam muito, são os sabichões dessa vida. Jesus disse o quê? Que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Então, nesta noite, nós vamos nos aproximar de Jesus com o coração, com o nosso espírito, olhando para Ele. Não é para o irmão que está do lado, não é para as paredes, não é para a igreja, não é para o pastor, não é, com toda humildade, na presença do Senhor, sabendo que Ele está presente num coração abatido e contrito. Hoje, irmãos, nós vemos uma manifestação falsa do poder de Deus, mas só para os vaidosos. Para mim, com 50 anos na presença do Senhor, não me ilude nunca. O que acontece? As pessoas viraram artistas, jogam fumaça e luzes no palco, apaga a luz da igreja e traz uma emoção para o povo. E as pessoas acham que é poder, as pessoas se emocionam e acha que é poder. Mas nós precisamos de uma luz, tá? Que vem do céu e que entra no nosso coração e que tira a nossa vaidade, o nosso orgulho, que tire as mentiras, que tire tudo que não presta do coração, as antipatias que se sente das pessoas, todas essas coisas das trevas. É esta luz que nós precisamos, e essa luz não é visível aos olhos humanos. Eu não sou contra não, aqui também nós temos jogo de luz e tudo. Não sou contra dançar, acho lindo, maravilhoso, mas não confundam isso com o poder de Deus. O poder de Deus transforma os corações, transforma as pessoas, tira o pecado, tira as enfermidades. Irmãos, o apóstolo Paulo, uma das pessoas mais cultas da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, ele disse: eu não fui até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas fui na demonstração do poder de Deus. Ele podia persuadir, ele tinha condição para isso, né? Persuadir, dialogar, ir provando, usando a sabedoria humana para persuadir a pessoa. Mas ele disse: eu prefiro orar para o enfermo, ele ser curado e a pessoa crer, porque isso aí é, irmão, a demonstração do poder de Deus. É uma pregação sem palavras. Por isso que eu peço ao Senhor, cura. E cura os crentes. Nós somos de Jesus, né? Às vezes há muitos anos. E às vezes nós temos parentes que não são ainda convertidos. E eles zombam de nós. Eles dizem: ué, tu não é crente? Tu não está todo dia na igreja? Como é que você não é curado? É por isso, irmão, sei o que as pessoas passam em casa, porque eu passei por isso. O meu pai, eu não podia me queixar de uma dor de cabeça. Eu era adolescente, se eu tivesse dor de cabeça, eu tinha que ocultar.
porque ele ria, zombava. Zombava do pastor, zombava da igreja, zombava da minha mãe, zombava de mim. Você não é crente, vai tomar remédio? Ué, cadê o seu Deus? Cadê seu Jesus? É por isso, irmãos, que eu dou minha vida. Comigo surtiu o efeito contrário. Quanto mais ele zombava, mais eu cria em Jesus. Eu vou pregar esse evangelho a minha vida inteira. Minha vida inteira. Eu tinha 14 anos e o meu pastor pregava no rádio 5 horas da manhã. Era o programa na Rádio Guarani, em Belo Horizonte. E eu ouvia, 14 anos. Pus um relógio para despertar para ouvir o programa 5 horas da manhã. Um dia eu falei para ele assim, para a esposa dele que fazia com ele: missionária Ruth, deixa eu ir pessoalmente lá no estúdio, ouvir o programa lá na rádio. Ela deixou. 4h30 da manhã, escuro, eu estava pegando ônibus para ir para a rádio, para assistir o programa dentro, lá no estúdio. Aí eles começaram a me dar oportunidade para falar o endereço da igreja. Está aqui uma jovem, ela vai falar o endereço da igreja. Aí eu falava o endereço. Irmãos, e ali eu fui aprendendo. Então, desde 14 anos que eu prego o evangelho no rádio. Por quê? Porque eu sei, irmãos, que Jesus Cristo opera maravilhas, que Ele cura e que Ele liberta. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu tinha 19 anos, vim fazer a obra de Deus. Eu tinha aquele verme chamado solitária. Não sei se tem outro nome por aí. É um verme, irmão, terrível para a pessoa ser curada. Tudo que é remédio que mandava tomar, eu tomava. Tudo que se mandasse fazer, comer semente disso, semente daquilo, não sei o quê. Eu não era curada. Um dia eu entrei para o escritório, de manhã, só saí de noite. Falei: Jesus, eu só levanto daqui depois que o Senhor me curar. Eu chorei o dia inteiro, irmão. Eu saí do escritório, estava assim, ó, com o rosto inchado. Por quê, Senhor? Porque o Senhor pode curar, eu quero ser curada. Porque eu quero fazer a tua obra. Esse verme, ele tira toda a força da pessoa. E Jesus me curou, irmãos. Jesus me curou naquele dia. Eu fiquei curada. Irmãos, nós precisamos saber o que queremos, insistir com o Senhor. Só se Ele não quiser mesmo, igual Davi. Davi, ele ficou 7 dias jejuando e orando para o filhinho dele ser curado. Mas como Deus já tinha usado o profeta para dizer: ó, essa criança veio de um pecado muito terrível, eu preciso recolher ela. Lá no céu Deus falou assim: depois eu te dou outro. Mas não revelou para ele não, né? Revelou para ele não. Que Deus é muito misericordioso, né? Lá sozinho, lá no céu, ele falou para o Espírito Santo, falou para Jesus: esse aí nós vamos recolher, senão vai começar todo mundo a fazer coisa errada, matar o marido para ficar com a mulher dele, um rei, um crente. Então ele tem que ser punido. Eu preciso educar o meu povo. Jesus recolheu a criança para o céu. Aí Davi: ele morreu? Então Deus não quis curar, amém. Então agora pode pôr comida para mim. Vestiu, tomou banho, tirou a roupa de saco e foi viver uma vida normal. Deus olhou para ele e falou assim: mas eu vou te dar outro. Aí deu para ele Salomão, né? E Salomão se tornou um rei. Porque Deus é muito misericordioso, irmão. Mas nós podemos buscar ao Senhor porque Ele opera a maravilha. Mas nós precisamos acreditar. Uma coisa que as pessoas acham que está doente porque é um castigo. É um castigo. Mas está escrito que Jesus levou o nosso castigo, tá? Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, o Senhor Jesus, Ele levou o nosso castigo na cruz do Calvário, morreu por nós, foi castigado no nosso lugar, doença. Não, você não precisa sofrer por causa de castigo. Declara isso hoje para Jesus. Ele pegou essa doença que está no seu corpo e cravou na cruz do Calvário. Nós só temos que tomar posse dessa cura, dessa libertação. Há uns 5 anos atrás, eu fiquei com uma dor no joelho. E aquela dor levou 3 meses. Foram 3 meses de oração e unção. Todo dia ungia meu joelho e falava: Jesus, eu não aceito.
Jesus, eu não aceito. Jesus, eu não aceito porque eu tenho que fazer tua obra. O Senhor já levou minhas enfermidades. Então vamos, irmãos, quando o Senhor quiser nos chamar, Ele não precisa nos colocar aí em cima de uma cama doente e permitir isso. Jesus levou uma irmã, que ela estaria fazendo hoje 75 anos, que é a irmã Rá. Hoje seria o dia do aniversário dela, ela está comemorando lá no céu com Jesus. Mas a irmã Rá, ela não ficou doente. O Senhor a chamou assim, ó. Viu? Desmaiou, foi para o hospital, morreu, faleceu. Jesus a chamou para a glória. Na quinta-feira eu estava na casa dela, nós estávamos cantando junto. Ela faleceu um sábado, 2 dias depois, sem ficar de cama nem nada. Por quê, irmão? Que nós vamos para a glória, vamos, mas ficar doente não, amém? Vamos dizer não, vamos declarar a bênção, porque Jesus disse que a cura é o pão dos filhos. Aleluia. Agora, para finalizar, porque é tão pouco tempo, eu tenho tantos textos, abra aí Marcos 16, 17. E estes sinais, então, a libertação é um sinal, tá? Seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que é um sinal? Quando uma pessoa tem um sinal, ninguém a perde, né? Eu trabalhou na minha casa uma moça maravilhosa que me ajudou a curar meus filhos, a Adelaide. Trabalhou 20 anos comigo. E ela tem um sinal. Hoje ela mora em Belo Horizonte. Então, ela é... Todo mundo, no meio de uma multidão, todo mundo diverte. Ela tem uma marca, um sinal escuro. Ela é branca, mas tem um sinal preto aqui no rosto, uma bola. É um sinal inconfundível. Então Deus colocou nas pessoas que creem um sinal. Um sinal. Esta é a pessoa que cura os enfermos em nome de Jesus. Amém? E qual é a pessoa que primeiro que precisa ser curada? Você mesmo. Eu mesmo. Então eu tenho que impor as mãos sobre mim, expulsar toda doença, todo mal, porque as nossas mãos têm poder. Nós cantávamos um corinho antigamente que dizia: minhas mãos são poderosas pela graça de Jesus. Amém? Então sua mão é poderosa. Jesus colocou poder na sua mão. Olha para sua mão. Está vendo? Sua mão tem poder. Deus colocou uma coisa na mão das pessoas. E o diabo sabe disso. Então ele usa as mãos para fazer o mal. Porque nossas mãos são poderosas. Então, se a pessoa for lá, lá no lugar onde as pessoas creem nos mortos, que fala assim: eu vou te dar um passe. Não fala? Aí vai, põe a mão na pessoa. E o diabo cura. Ele cura para matar, igual os porqueiros. Criam os porcos, dão comida para matar. Engordam os porcos para matar os porcos. Assim, são aqueles que são usados pelo maligno. Você sai aí na cidade e você encontra as ciganas. Então ela fala: deixa eu ler sua mão. Pois é, misericórdia, né? Então, o inimigo, ele já morou no céu, ele já foi um anjo. Ele é um anjo, só que um anjo mau, mas ele já foi um anjo de Deus. Então ele sabe muitas coisas que ele usa para o mal. E o crente não tem fé. Jesus falou: usa tuas mãos, põe as suas mãos sobre os doentes, porque suas mãos são poderosas.
A pastora impõe a mão, a pessoa é curada, ou por pastor fulano, o irmão ciclano, e a pessoa é curada. Não é porque ele é especial, não. É porque acredita naquilo que a Bíblia diz. Tá? Seu filhinho está doente? Sua filhinha? Seu netinho? Seu esposo? Sua esposa? Vai lá. Põe as suas mãos. Viu? Eles ficam meio assustados. Quem não é crente fica meio assustado. E fala, Jesus falou, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isso é um sinal de Deus da nossa vida. E se nós não estamos sendo abençoados ainda com esta palavra, vamos acreditar mais e vamos buscar mais para que possamos realizar a obra de Deus.